Boa noite, eu sou a discente Lorena Kelly Santiago Ramos e eu vou apresentar o seminário individual da disciplina de farmacologia avançada, referente ao meu projeto, né, e aos mecanismos de ação e interação fármaco-receptor do hormônio esteroide progesterona. A progesterona, então, que é o meu fármaco objeto de estudo, é um hormônio sexual esteroide. Em mulheres, ele é crucial para o ciclo menstrual na fase lútea e também durante a gravidez. E em homens, ele atua na espermatogênese. A progesterona, ela tem vários interesses farmacêuticos, né? Ela é aplicada para vários tipos de uso, como pílula anticoncepcional, impedindo a ovulação, né? Mantendo ali a concentração de progesterona constante, então não vai acontecer a ovulação. Como terapia de reposição hormonal para alívios de sintoma da menopausa e do climatério, como farmacoterapia para ameaça de aborto, distúrbios da ovulação, infertilidade e alguns tipos de câncer também, como câncer de mama, de endométrio. E estudos pré-clínicos mais atuais também demonstram uma atuação, né, de proteção da progesterona no sistema nervoso, principalmente para dor neuropática. E alguns dos nomes, referências aí que estão no mercado que você pode encontrar a progesterona são o Crinone e o Trogestan. E ela está disponível comercialmente para administração oral, vaginal e transdérmica. Então, as características que fazem da progesterona esse objeto de estudo do meu projeto se dão principalmente pela sua baixa solubilidade em água, o que faz com que ela tenha uma baixa biodisponibilidade, cerca de 10%. E isso faz com que sejam necessárias dosagens muito altas, né, via oral, via vaginal, o que dificulta, né, a adesão do paciente ao tratamento, porque vão ter mais efeitos adversos. E é importante, então, novas estratégias para a administração do fármaco, e isso se dá através de desenvolvimento de sistemas de liberação inovadores. Sendo assim, o problema, a hipótese, né, do meu projeto seria o desenvolvimento, né, de sistemas de liberação de fármacos baseados em monoglicerídeos, que podem exibir vantagens, né, como eu já falei, como a liberação modificada, a mucoadesão, o aumento da absorção e da biodisponibilidade, permitindo essa diminuição da dose administrada e da frequência de administração, tornando essa posologia mais confortável, reduzindo efeitos adversos e aumentando a adesão do paciente. Para isso, serão produzidas dispersões coloidais de monoglicerídeos, ou seja, serão soluções, né, cujos solutos serão nanopartículas e incorporando a progesterona, que vão ter esse potencial para administração por várias vias, fazendo com que seja possível um direcionamento desse fármaco para a região de interesse. Por exemplo, por via nasal, a gente pode direcionar esse fármaco para o sistema nervoso, através de uma vetorização. E os impactos dessas formulações inovadoras e otimizadas, contendo progesterona, podem ser altamente positivos para a saúde da mulher. Sendo assim, eu vou focar em alguns efeitos terapêuticos, né? Já que ela tem tantas aplicações, eu vou focar na farmacoterapia da ameaça de aborto, que tem esse CID-10 O20.0, e nos tecidos alvos. Nesse caso, a atuação da progesterona se dá nos tecidos uterino e mamário, e acontece, então, o espessamento do endométrio, a vascularização do endométrio, que são cruciais para o desenvolvimento e a nutrição do embrião, a estabilidade do endométrio, evitando a descamação, o relaxamento do miométrio, que é o músculo liso, né, do útero, evitando o excesso de contrações que poderia ocasionar um aborto espontâneo, e também promove o desenvolvimento da glândula mamária, que será muito necessária, né, após o parto, para, né, que seja feita a alimentação do futuro bebê. Então, agora falando do mecanismo de ação da progesterona. A ação desse hormônio, né, se dá mediante a interação com receptores do tipo nuclear. E esses receptores nucleares, eles se encontram dentro da célula, podendo estar no citoplasma ou no núcleo, e são proteínas que atuam como fatores de transcrição de genes, podendo ativá-los ou inativá-los em resposta à interação com seus ligantes lipossolúveis, né? Como a progesterona, que é um hormônio esteroide muito lipossolúvel. E esses receptores, eles têm várias, como se fossem subunidades, né? Que são domínios funcionais. E os principais domínios funcionais que é necessário citar para a gente entender o mecanismo de ação são o LBD, que é o domínio de ligação ao ligante,
o DBD, que é o domínio de ligação ao DNA, e o AF, que é o domínio de ativação. Nesse caso, então, o mecanismo se dá, né, com essa interação dos hormônios esteroides, da ligação deles ao receptor, né, no sítio LBD, ou também eles podem ser ativados por outros meios, como uma fosforilação do receptor por meio de quinases, né, que são outras vias de ativação. Sendo que, na ausência de ligantes, né, ou dessa ativação por outras vias, eles estão associados a proteínas chaperonas. Então, eles estão da forma inativa. E aí, depois de ocorrer essa ativação por ligante ou por outras vias, esses receptores eles vão ter uma alteração conformacional. E essa alteração conformacional vai fazer com que eles consigam se ligar a elementos de resposta hormonal, que são sequências de DNA, né, que codificam certos genes específicos, e essa ligação ocorre no domínio de ligação ao DNA, que é o DBD. E os receptores da progesterona, né, entrando especificamente para ela, são o PRA e o PRB, sendo que o PRA ele é menos ativo e ele pode até inativar o PRB. E o PRB é mais ativo, né, mais extensamente distribuído. E então, esses receptores, eles formam, né, esse complexo do receptor com os elementos de resposta hormonal, e então esse complexo interage com coativadores dos receptores esteroides. E eles se ligam, então, à maquinaria de transcrição da célula no domínio AF, que é o domínio de ativação. E, então, facilitam a transcrição e modificam a estrutura da cromatina. E aí ocorre a transcrição, né, desses genes alvo específicos, que eles podem ser codificantes, não codificantes, né, eles podem expressar proteínas, moléculas de RNA, regular outros genes, ou ter outras funções, né, que aí no caso vai ocorrer as funções que a progesterona controla ali através dos seus genes alvo específicos. Os efeitos tóxicos e adversos, né, eles podem ser encontrados na literatura e também na bula, né, da progesterona, a bula oficial da Anvisa, a gente pode ter acesso a esses efeitos. E na literatura também eu encontrei que a DL50, que é a dose letal 50, né, que é a dose suficiente para matar 50% dos indivíduos, feito em um estudo com ratos por via intraperitoneal, seria de 327 miligramas por quilograma. E os efeitos adversos considerados muito comuns, né, vou mencionar eles porque são vários, são a fadiga, o edema, dor de cabeça, alteração no peso e no apetite, sangramento vaginal intenso, né, afetando o tecido vaginal, período menstrual irregular, afetando o tecido uterino, sonolência, nesse caso da sonolência, é até recomendado que se troque a via, né, em vez de administrar por via oral, que a progesterona seja administrada por via vaginal, para evitar esse efeito adverso comum. Em relação à associação da progesterona com câncer de mama, ovário e útero, né, muito se fala sobre. Em modelo animal, a progesterona, né, foi demonstrado que ela foi capaz de induzir ou promover a formação de tumores de ovário, útero, mamas e trato genital. Porém, em humanos, existem muitos estudos epidemiológicos, estudos conflitantes, né? E principalmente eu trouxe aqui um que relata pacientes que utilizam contraceptivos orais e houve um aumento do risco relativo de desenvolver um câncer de mama, especialmente numa idade mais jovem e associado a uma duração de utilização mais longa. Porém, esse estudo trouxe principalmente contraceptivos orais combinados, ou seja, não há dados suficientes para falar que esse risco é em relação às progestinas, né, que são em relação à progesterona, que vão se ligar aos receptores de progesterona, ou os estrógenos. Então, ainda é muito controverso essa associação. Então, eu trouxe, né, um artigo, né, para mostrar um método né, que foi feito um ligante fluorescente para o receptor de progesterona para que conseguisse obter imagens em vivo, né, sem ser necessário alterações ali da célula. Então, essa é a cara do artigo, né? Infelizmente, eu só tive acesso ao manuscrito, então não está muito bonito, né? A capa do artigo, mas foi possível ler e eu achei interessante trazer esse artigo. Seria um estudo de imageamento in vitro, né? Eu não trouxe o título dele, porque eu achei que o título dele não traz tanta informação, então eu fiz um
um título do que eu entendi que o estudo se trata, que é um estudo de imageamento in vitro da interação entre ligantes fluorescentes e receptores de progesterona. O objetivo desse estudo foi visualizar o receptor da progesterona, né, que é o PR que eles chamam, Progesterone Receptor, em células vivas de linhagem T47D sem uma manipulação genética. E para isso eles desenvolveram, por meio de um método de modelagem molecular, né, de computador, e depois reproduziram e caracterizaram também ligantes fluorescentes. Como que eles fizeram isso, né? Partindo, né, daquele princípio, né, do modelo chave-fechadura, eles pegaram um antagonista do receptor de progesterona, que seria esse RU486, que é a mifepristona, e eles conjugaram ela a fluoróforos. Esse BODPAI ou Tangram, não sei exatamente como se pronuncia, mas são esses os nomes dos fluoróforos, e eles foram conectados com esses antagonistas, né, formando um complexo, utilizando-se de espaçadores hidrofílicos. E nas imagens eu trouxe, né, na imagem A, a gente pode ver as estruturas desse antagonista conjugado com os fluoróforos do antagonista em si, e nas imagens B e C a gente pode ver, né, o desenvolvimento por meio de modelagem molecular ali da molécula no sítio de ligação no receptor de progesterona. Então, como resultado, esses estudos eles trouxeram que os ligantes fluorescentes demonstraram bioatividade comparável ao do antagonista não marcado. Esses ligantes fluorescentes induziram a translocação do receptor de progesterona para o núcleo de maneira específica, né? Então, permitindo que todo aquele mecanismo de transcrição dos genes-alvo ocorra. O ligante mais promissor foi o antagonista ligado ao BODPAI, né, que ele teve uma afinidade elevada e propriedades espectroscópicas adequadas para a imagem fluorescente, né? E aí, além disso, ele apresentou também no estudo um potencial para marcação com flúor 18, ou seja, ele pode ser promissor para futuras aplicações em tomografias por emissão de pósitrons, né, que é a PET scan, que é muito utilizada na medicina atualmente. E também o estudo trouxe, o artigo trouxe, né, estudos de distribuição tecidual em camundongos, né, com esse complexo mais promissor, né, antagonista fluoróforo, e ele se acumula preferencialmente em tecidos com alta expressão de receptores de progesterona, como o útero, destacando seu potencial para futuramente, né, poder ser um método de diagnóstico não invasivo por imagem, né, para que você consiga enxergar ali em vivo os receptores hormonais, podendo ser aplicado para detecção de câncer com origem hormonal. E aí a gente pode ver nas imagens, né, que a gente vê a estrutura e vê aqui a imagem, né, a modelagem molecular dele se ligando ao receptor e o que eles conseguiram ver, né, na imagem em si. E a gente vê também esse gráfico de distribuição, a gente vê que tem muito também no fígado e no rim, aí no cérebro e sangue a gente não vê praticamente nada, e aí tem muito também na glândula mamária, em músculos, no ovário e no útero, né, que foi o que o estudo destacou mesmo como um potencial. E essas foram as referências que foram utilizadas para esse seminário.